Boa, boa noite a todos e todas vocês. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Lucas, que a gente terminou no nosso último encontro, no versículo 29, né? Quando Simeão, ou na tradução, povo dos pobres, eu acho muito bacana esse nome, Simeão, porque é exatamente isso, o povo dos pobres. Ele diz agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação que Deus envia através de Jesus. Isso é muito bacana, sabe? Essa coisa de agora eu posso morrer em paz, essa sensação não de dever cumprido, né? Não a sensação de que acabou, mas a sensação de dever cumprido, não porque a luta acabou, mas porque ele conseguiu plantar a esperança. Eu tenho muito falado sobre isso, sabe? Eu vejo isso em Paulo Freire, em Bell Hooks, em vários outros que, de uma certa forma, entendem que a luta não tem fim, mas que conseguem descansar em paz porque conseguiram plantar a esperança, ou seja, a luta continua. Entende? A luta continua. Eu acho que é esse exercício, sabe? Eu vou lutar até que chegue ao fim, não. É a compreensão de que a luta não tem fim. É a compreensão de que é uma luta eterna, né? É uma luta o tempo todo. Mas que você deu a sua contribuição e que você conseguiu plantar semente. A luta não terminou. Ela não termina quando você terminar. Ela continua. Então, Simeão diz assim: agora eu posso descansar em paz. Por que agora eu posso descansar em paz? Porque Deus não somente viu Israel, mas enviou uma luz para todas as nações. Isso é muito gostoso, sabe? Essa coisa da esperança. Esperança, me lembra o que diz o Lacan, né? Eu espero, mas não aguardo. Lacan dizia muito isso, eu espero, mas não aguardo. E o próprio Freire, que praticamente tornou a palavra esperança um verbo, né? Quando ele falava do processo de esperançar. Esperançar, produzir esperança. Quando o Freire fala de esperançar, o Freire fala de ruptura com uma certa lógica, como diz aquele Mambembe, de uma certa lógica de necropolítica, de corpos que nasceram marcados para morrer, mas que encontra uma pedagogia que inverte isso. E esse corpo marcado para a morte agora é um corpo marcado pela esperança. É um corpo capaz de esperançar. É tão forte quando você vê alguém marcado pelo processo de esperança, porque ele se torna uma luz no seu ambiente, né? Ele leva outros a esperançar também. Um corpo marcado pela esperança é um corpo que transforma a periferia num local de possibilidade de sonhos. Aquele espaço conhecido como dormitório, né? Um espaço só para dormir, um espaço onde o lazer não está presente, onde o prazer não pode circular, o espaço periférico, a partir dos corpos que esperançam, passam a ser também espaços de produção de cultura. Então, hoje a gente fala de cultura periférica, hoje a gente fala de música periférica, hoje a gente fala de arte periférica. Por que a gente fala de arte, cultura, música? Por que a gente fala desse lugar de produção? Porque tem corpos ali que não aceitaram a demanda de morte e passaram a esperançar. Então você tem poetas da periferia, músicos da periferia, artistas da periferia, entende? Isso é muito bacana, o Sérgio, sabe? Um lugar onde a única produção possível era a morte. A morte do sonho, a morte da arte, a morte da cultura, a morte de tudo. Aí você vai lá, isso me lembra o Drummond dizendo, apesar de tudo, apesar do asfalto, apesar de toda, uma orquídea resolveu brotar no meio do asfalto. Entendeu? Então, essa lógica da ruptura. Só é possível haver ruptura se houver duas coisas. Bell Hooks vai dizer transgressão. É preciso que haja uma pedagogia transgressora. Por que transgressora? Porque ela precisa romper com a norma. A norma é morrer. Você é um corpo negro? Então você é um corpo marcado para morrer. Você é um corpo periférico, pobre? É um corpo marcado para morrer. Você é um corpo atravessado pelo feminino? Você é um corpo marcado para morrer. Morrer em que sentido, Jair? Bom, além do sentido literal, porque é morrer mesmo,
ainda tem os sentidos subjetivos. Morrer na tua subjetividade, morrer na sua singularidade, morrer no seu menos-valia, morrer nos afetos, é a morte de tudo, que leva, inclusive, à morte no real. Mas entra uma pedagogia que transgride a norma, uma pedagogia que diz assim, eu não vou morrer. Então transgride. Uma pedagogia que transgride, é o que Bell vai falar, transgressora. E ela transgride por quê? Porque ela transgride pelo afeto. A instrumentalidade que essa pedagogia traz é o amor, é o afeto. Então, no afeto, no amor, ela transgride a norma. E aquilo que estava marcado para produzir morte, agora começa a produzir vida, começa a produzir sonhos, começa a produzir desejo, começa a produzir arte. Gente, quando eu vi, sabe, a música de favela tocada na Olimpíada, naquela que é a mais elitista de todas os esportes, né? Mais elitista de todos os esportes, que é exatamente da Olimpíada, que é exatamente me lembra aí, Sérgio. Sérgio, Ana. Ginástica de solo, a ginástica E olímpica. É exatamente que é a ginástica. A mais elitista de todos os esportes é a ginástica. Né? Sempre foi os altos padrões sempre foram os russos, os estadunidenses. As músicas tocadas sempre foram as músicas clássicas. Aí você tem ali uma menina preta de favela tocando baile de favela e arrebentando com o ouro olímpico. Isso é para você chorar. Isso é o evangelho. Entende? Isso é o afeto. Isso é a ruptura da lógica da morte. É alguém que disse, eu não vou morrer. É isso. É a periferia exaltada no mais alto patamar elitista. Alguém que chega onde chega sem negar a raça, sem negar a etnia e sem negar o lugar de origem. Eu sou da favela, eu sou periférico. E acabou. E acabou. Isso causa estranhamento? Muito. Isso traz polêmica? Só traz. Mas isso também mostra que alguns corpos se recusam a morrer. Isso é o evangelho. Isso é evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é novidade. É a ruptura com a lógica. É isso que eu quero que vocês compreendam quando vocês ouvirem a palavra evangelho. Evangelho não combina com fundamentalismo, evangelho não combina com conservadorismo, porque evangelho traz no cerne a palavra ruptura. O que é? Só é a ruptura aquilo que é novidade. É a boa nova, é a ruptura, entende? É a quebra da hierarquia. Aquela, como é que você dá o nome? Aqueles muros para você fazer energia elétrica. É a barragem indo abaixo. Entende? É a barragem indo abaixo. Aquilo que está recalcado, aquilo que está reprimido, rompendo todas as barragens. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E Lucas abre o horizonte universal do anúncio e da prática do evangelho quando ele diz, lá em Simeão, agora eu posso morrer, porque finalmente eu vi com os meus próprios olhos aquele que será luz para todas as nações. Agora, o mais gostoso, Lucas 33, Jesus é o sinal da contradição. Lucas capítulo 2, versículo 33, a admiração dos pais de Jesus é o espanto maravilhado dos pobres que se descobre como instrumento de Deus que salva. Mas nem tudo é pacífico. Maria sofrerá porque o seu filho provoca divisões. Muitos aceitarão e muitos o rejeitarão. Tá lá em Ezequiel 14, 17. A proporção do que rejeita é a mesma do que aceita, ou até muito mais. Porque através dele, Deus realizará o julgamento, que é a manifestação das verdades escondidas. O julgamento que se faz em Deus através de Jesus não é esse julgamento que a igreja prega de céu e inferno. Não, não é isso. É o julgamento das verdades escondidas. O que são as verdades escondidas? Está lá no texto, quando diz, serão revelados os pensamentos de muitos corações.
Ezequiel 14:17 fala isso. Em Jesus, os pensamentos que está lá no coração escondido, falseado pela máscara religiosa, isso vai cair. Isso vai vir. Os fariseus queriam matá-lo, os saduceus queriam matá-lo. Os maiores religiosos do tempo de Jesus queriam matá-lo. Por quê? Porque Jesus revelava uma religião farisaica, uma religião que não alcançava o coração, só existia nos lábios. Uma religião labial. Jesus coloca à prova a religião labial. Só está nos lábios. Ele diz assim, esse povo me adora só nos lábios, mas o seu coração está distante. Em outras palavras, diante de Jesus, as pessoas terão de fazer uma escolha decisiva, aceitar ou rejeitar. O evangelho não é um diálogo. Eu sempre digo isso, o evangelho de Jesus não é um diálogo, é uma posição política. O evangelho de Jesus não é aquele que se metamorfoseia porque o sujeito mudou, não. É uma posição política, onde cabe ao sujeito apenas duas posições, ou aceitação ou rejeição. Não tem como... Não existe uma dialética com o evangelho de Jesus. Entende? Não é uma filosofia grega que se adapta dependendo da modalidade ou daquilo que se propõe. O evangelho de Jesus não é uma dialética. O evangelho de Jesus é uma posição política, onde não se posicionar já é uma posição. Onde o silêncio já é uma escolha, já é uma fala. Não tem como você se confrontar com o evangelho de Jesus e não se posicionar. Não tem como. Entende? É uma consequência para a vida inteira. Para a vida inteira. João capítulo 3, né, no versículo 16 a 21, ele deixa isso bem claro. Aquele que não ama, não serve a Deus, acabou. Não tem dialética nisso aqui, entende? Não tem dialética. É por isso que o Oscar Pfister, quando vai dialogar com Freud, o Freud diz assim, por que eu, Oscar Pfister? Porque justamente o judeu ateu preciso trazer esse texto para dentro do contexto em que ele foi produzido. O Freud tinha acabado de ser apunhalado por um Jung. O Jung tinha levado a metade da sociedade freudiana com ele, encantado, né? Deslumbrado pelo discurso religioso do Jung, pela negação da sexualidade, ou por uma série de outras coisas que o Jung traz. E aí o Freud estava ali, melancólico, depressivo até, abatido por uma tristeza profunda, e escreve para o seu velho amigo, o pastor suíço, protestante suíço, Oscar Pfister, que além de pastor era pedagogo e também psicanalista. Né? E escreve para ele e diz, por que eu? Porque justo a mim esse seu Deus escolheu. Eu, um judeu ateu. No meio de tantos cristãos, que ele escolheu, né? Jung era cristão. Porque tantos cristãos escolheu justo a mim para poder compreender o inconsciente humano e desenvolver isso que se chama psicanálise. O Oscar Pfister não demora a responder. Ele diz assim, porque primeiro, ele falou assim, porque primeiro você não é judeu. O que lamento muito, que eu tenho uma admiração muito grande pelos profetas judeus. E ele cita vários profetas judeus, né? Ele diz assim, apesar de você seguir né, você ter a identidade judaizante, você não é judeu porque você não segue a religião judaica. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a posição cristã. Ele diz assim, olha, nesse aspecto, você é mais cristão do que todos os outros, porque o cristianismo é uma posição política. E ele fala, de acordo com o livro de João, quem ama, segue a Deus. E eu não conheço ninguém que tenha um amor mais profundo pela humanidade do que o homem chamado Sigmund Freud. Daí que eu digo, nunca houve cristão melhor. Está lá registrado isso em cartas. Não sei se você já leu isso, Sérgio. As cartas entre Oscar Pfister e Freud. Ele diz assim, nunca houve cristão melhor. E outra coisa, estar numa igreja não quer dizer nada. Ele fala assim, eu prefiro o Sigmund Freud, um cristão, que 1000 cristãos inúteis. Por isso Deus escolheu você. E sobre o seu ateísmo não quer dizer nada. Porque o texto diz bem claro, aquele que ama, serve a Deus, conhece a Deus. Aquele que ama, conhece a Deus. E você ama. Nunca houve cristão melhor. Freud não respondeu nada, se silenciou. Porque o evangelho é isso.
O evangelho não tem a ver se você está dentro de uma igreja ou se não está. O evangelho não tem a ver se você dá dízimo ou não. O evangelho é de uma posição ética. Entende? É de uma posição política. É de uma posição na polis. É de uma posição ética. Isso é evangelho. Não tem a ver com um certo rito. Não tem a ver com uma certa... É muito complicado. Ao mesmo tempo, para mim, é tão fácil, mas ao mesmo tempo é muito complicado falar sobre isso. Porque as pessoas têm uma ideia de que evangelho é estar dentro de um ritual. Evangelho é uma filosofia. Mas não é uma filosofia qualquer. É uma filosofia da praxis, como vai dizer Gramsci. Entende? Não dá para o sujeito dizer ser evangélico, sabe? E não lutar por determinadas pautas. Não dá. Não dá para o sujeito ser evangélico e não se condoer com a miséria do mundo. Não compreender que cada pessoa que sofre é uma pessoa, sofre toda a humanidade. O sofrimento não é uma produção isolada. Cada mulher oprimida, todas as mulheres estão sendo oprimidas. Cada negro que sofre, todos os negros estão ali naquele sofrimento. Que não é um sofrimento isolado, que não é deixa daquele que isso não diz respeito a mim. Cada animal, cada ser vivo da natureza que sofre, toda a natureza geme. Então, o evangélico é exatamente o sujeito, como vai dizer o Leonardo Boff, que está comprometido com a ecologia, porque ele entende que a natureza é parte da criação de Deus. Então, ele está comprometido com a ecologia, com pautas sustentáveis, entende? Um evangélico comprometido com o evangelho parou de tomar o vinho Salton e Aurora no instante em que soube dos 200 escravos. Parou, acabou. Pega lá a garrafa de vinho, derrama e eu não quero mais essa marca aqui. Porque o evangelho está comprometido com isso. Ele quer saber se o produto que ele consome, como é que ele é produzido, se tem sustentabilidade nisso, se não tem, se na ponta disso tem obra escrava, se na ponta disso tem crianças trabalhando, se tem aqui empregados desvalorizados nessa produção, entendeu? Não é uma coisa isolada, é isso que eu estou falando para vocês. O evangelho é uma coisa muito mais ampla, gente. Entende? É uma coisa muito mais ampla. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. É de uma posição política. Essa semana eu conversava com um amigo que ele dizia para mim, não, mas o meu pastor e tal tomou uma posição que eu não concordo. Falei, o que você está fazendo lá dentro? Não é a minha igreja, cara, mas ele não é o teu pastor. Você concorda com o que ele diz? Não. Então o que você está fazendo lá dentro? É isso. Porque se você continua lá dentro, mesmo não concordando, na fala você diz que não concorda, mas no dia a dia, na prática, você está lá, a tua presença é a assinatura que ele precisa para continuar dizendo o que ele diz. Eu, particularmente, eu aqui em casa, eu gosto, estava falando com a minha filha ontem, eu gosto muito de queijo, gosto muito de queijo, e gosto de um certo tipo de queijo, né, artesanal tal, e aqui na minha região é muito difícil, eu não moro no centro, eu moro na periferia. Então, a periferia é muito difícil determinados produtos, né? Então, o único mercado que tem aqui na minha área que atende esse tipo de demanda é o Carrefour. E tem mais ou menos uns 2 anos que eu não como queijo que eu gosto, desde o evento que aconteceu no Carrefour, do ataque de racismo. Minha filha, pai, mas você parou de comer o que você gosta por causa disso? Eu não vou eu paro de comer. Eu não vou me sujeitar a um mercado que não tem consciência, né? Que não tem consciência política, que não tem pauta de racismo, que não tem compreensão nenhuma. É meu ato de repúdio, gente. Porque se eu continuo lá, não tenho nada a ver com isso, eu estou assinando de que isso pode continuar acontecendo. Então, fazem 2 anos, ela até riu que ela falou, vou comprar esse queijo para você em outro lugar. Eu falei, compre em outro lugar. Se eu souber que foi no Carrefour, eu não como. Eu não como. Entende? Eu não como. Até que o Carrefour, de fato, se comprometa com as falas. E não é nota de repúdio, porque eu já estou de saco cheio de nota de repúdio. Ou seja, eu estou de saco cheio de nota de repúdio. O cara vai lá e mata o mercado. A nota de repúdio. Não, tem que ter uma ação
pragmática, tem que ter treinamento, tem que ter compromisso. Agora, só vai haver isso quando nós tomarmos a nossa posição dentro da polis. Nós precisamos tomar. A gente paga o preço por isso? Eu pago um preço muito alto por isso, gente. Eu perdi clientes, eu perdi escolas que me convidavam para lecionar, eu perdi espaço. Eu perdi? Não, eu ganhei. Porque eu preciso estar bem comigo, com a minha consciência, com aquilo que eu apregou enquanto evangelho, entende? É disso. É disso que eu estou falando para vocês. Eu jamais estaria bem se eu trouxesse uma fala e na prática. Por isso que Jesus implica que o verdadeiro evangelho só tem um caminho, e é de cruz. Jesus diz assim, cara, tu tem que morrer por isso. Porque quando o texto diz o evangelho de cruz, e fica esse bando de cristãos idiotizados romantizando isso, sabe? Não é nada disso que estão dizendo. Cruz que o texto está dizendo é que é de uma certa lógica filosófica em que o sujeito precisa estar pronto a pagar o preço por isso, mesmo que esse preço seja um preço de morte. É isso, de perda. Então é perder. Vai perder espaço político, vai perder espaço dentro da polis, vai perder espaço dentro do ambiente familiar, vai perder o seu espaço dentro da igreja. Eu vi um pastor sair de uma igreja enorme para uma igreja pequena quando ele começou a se posicionar politicamente. Pastor Ricardo Godin. Quando ele começou a se posicionar. Primeiro que ele teve que fazer é chamar os pastores da igreja. Olha, a partir de agora, minha pauta vai ser essa. Quem está comigo está, quem não está livre para ir. A metade dos pastores foi embora. E aí, com cada pastor, foi a igreja do pastor. E o Ricardo disse assim, de boa, não vou perseguir ninguém, vou dar autonomia para quem quiser ir embora e levar a igreja, vai ficar à vontade. Mas a minha pauta agora é essa. Agora eu quero trabalhar com pautas antirracistas, quero trabalhar com a teologia LGBTQIA+, teoria queer. Eu vou trazer isso para a igreja. É isso que eu quero. E de lá para cá, o Ricardo Godin está apanhando mais que cachorro vira-lata atravessando campo de futebol com adolescente. Porque é um sujeito que, de fato, entendeu o evangelho. É de René Kivitz a mesma coisa. Entendeu o evangelho. A Convenção Batista mandou um convite para ele sair. E outros pastores que entenderam que não dá para falar do evangelho aliançado com uma certa conduta fascista, com uma política fascista, que não dá. E se paga o preço por isso. E se paga o preço por isso. Entendeu? Então, Jesus é o sinal da contradição. Jesus é o sinal da contradição. As pessoas aceitam participar da história nova, em que a justiça liberta os pobres, ou se condenam na velha história, comandada pela injustiça, que desfigura a vida e acaba produzindo a morte para todos. Então, Jesus é a ruptura. Ou seja, Jesus é o sinal da contradição. Não dá para seguir Jesus e estar bem na fita. Não dá. Por isso, Jesus falou: aquele que quiser me seguir vai ter dificuldade na própria família. Pai, mãe, irmãos, filhos. Vai ter problema na própria família. Porque Jesus é a ruptura. Jesus não está na moda, gente. Jesus não está na moda. Jesus não é essa coisa linda que as pessoas falam, estou apaixonado por Jesus. Não. Isso é um certo discurso religioso, é uma narrativa que se criou, como disse o Sérgio, né? Uma narrativa bonita de um Jesus cabelo louro, branco, os olhos verdes, pele branquinha, um discurso muito bonito, quando, na verdade, Jesus não é um discurso contra o pecado, no sentido religioso que se traz em relação a isso, mas um discurso de uma certa posição política. E aí, Lucas, versículo 36, diz que a partir de Jesus, as mulheres profetizam. Em Jesus, o protagonismo agora não é mais dos homens. Em Jesus, o protagonismo é das mulheres. É por isso que eu adoro a visão lucana, em que o profeta é silenciado, Zacarias é emudecido, enquanto Maria e Isabel cantam. É isso. Quando eu penso em evangelho, é isso. Os homens emudecidos, enquanto as mulheres cantam.
Por que as mulheres cantam? Porque, acima de tudo, a proposta das boas novas é a da liberdade. Só pode haver o Magnificat, só pode haver o Beatitude, ou seja, a canção de Maria e a canção de Isabel, onde há liberdade, onde há espaço, onde há sororidade. Porque Isabel é uma mulher de 60 anos, Maria é de 15. As duas estão grávidas. Contexto diferente. Isabel é casada, muito bem casada. Maria nem casada é. É mãe solteira. Tem 15 anos, está grávida. O pai não se sabe quem é. Mas Isabel abraça, canta, saúda. Entende? Isso é sororidade. Não julga, não questiona. E o único que ali podia falar alguma coisa a respeito disso é emudecido pelo anjo. Fica calado. Não omita opinião. Você não tem espaço mais aqui. O protagonismo é das mulheres. Ai, isso é tão lindo que eu me emociono. Sabe? As mulheres que se encontram pela sororidade. Ou, como vai dizer a professora Vilma Piedade, a gente também pode falar de um outro contexto, que não de sororidade. A gente pode falar de um contexto de dororidade aqui. Eu acho até, que, Soraya, que cabe mais dororidade aqui, Vilma Piedade, do que a sororidade. Porque a sororidade fala de um certo lugar onde as mulheres se encontram, mas a partir de uma lógica branquicista, elitista. E quando a gente fala de Maria, que é o quê? Que é periférica. E quando a gente fala de Isabel, que também é periférica, a gente está falando de uma estrutura patriarcal, a gente está falando de duas mulheres que se encontram pela dor. Entende? Por isso é dororidade. A dororidade é um conceito que a professora Vilma Piedade vai escrever para falar das mulheres pretas, que possuem uma dor que as mulheres brancas e o feminismo branco não alcança. Não alcança. Quando aquela mulher, coach, Soraya, fala que o lugar que o homem não deve lavar a louça, porque isso feminiza ele, que esse é o lugar da mulher, mas ela está dizendo que esse é o lugar da mulher, mas não dela. Esse é o lugar da mulher preta, que paga pelo homem para lavar a louça no lugar dela. E cuidar das crianças dela, né? Enquanto as crianças sim. do mulher preta está, sabe-se com quem, né? Veja bem as unhas muito bem feitas, o cabelo muito bem feito, ela toda muito bem produzida, que é o direito de todas as mulheres. Mas ali, quando ela diz esse não é o lugar do homem, ela também não está dizendo que aquele é o lugar dela. Ela está dizendo que aquele não é o lugar do homem, porque aquele homem vai pagar uma pretinha, entende? Para fazer esse serviço que não é dele e nem dela. Esse serviço da dona de casa, de lavar, de limpar, de cuidar da criança, é o lugar do menos-valia. É o lugar da periferia. É o lugar da mulher preta, como vai dizer a professora Vilma Piedade. E aí você tem recentemente uma senadora que vai mostrar as duas, né, que ela não é racista, porque inclusive ela tem duas empregadas pretas, onde as duas empregadas estão com o cabelo despenteado e com os pés descalços. Lá na imagem. Tu viu isso, Sérgio? Absurdo. Ela, não sou racista, olha aqui na minha casa. Eu tenho duas mulheres pretas que trabalham para mim, que é o discurso do branquicista, do racista é esse. Eu não sou racista. Inclusive, eu tenho dois pretinhos que trabalham para mim. As mulheres com o cabelo despenteado e com os pés descalços. Um outro artista chega de viagem, né, e se dá o direito de ficar filmando a empregada negra, preta dele, entende? Falando, tá com saudade de mim, tocando nela, em todas as partes do corpo dela, fazendo questão de mostrar o uniforme dela com o nome dele. Porque a branquitude, irmão, ele não tem noção do ridículo. Então não basta ter uma mulher preta trabalhando para ele. Ainda tem que ter um uniforme com o nome dele. E ali, como se fosse um objeto. Vem cá, minha pretinha. Tava com saudade de mim? Tava. Ai, gente, eu adoro a comida dela. Ela tava com saudade de mim. Aí ela toda com vergonha, ele filmando ela e tal, e apalpando ela, porque é um objeto. Tem direito de passar a mão em qualquer lugar. Não é comum, não é incomum a gente ouvir, né, de vários homens que iniciaram a sua sexualidade com as empregadas. Não é incomum a gente ouvir isso. Entendeu? Na maioria das vezes, estupro. Tá lá, ué.
Então, no Evangelho de Jesus, talvez a palavra que a gente tenha que falar aqui é de dororidade. Dororidade, duas mulheres que se encontram e que se identificam a partir das suas histórias. E essas histórias são histórias de dor. Então a professora Vilma Piedade diz, é a partir da dororidade que se fala do feminismo negro. É a partir desse lugar. Mulheres que têm em comum. A única coisa que tem em comum é o sofrimento, é a dor. E aí você tem uma menina de 15 anos, grávida, uma mulher de 65 anos, grávida, que se encontram. Não tem julgamento, só tem abraço, só tem espaço para cântico, porque os homens ali estão silenciados. Então, Lucas não se esquece da presença e do papel da mulher no anúncio do evangelho. E aí ele traz a Ana também para esse relato, que ele já tinha trazido Isabel e já tinha trazido a Maria. Agora ele traz a Ana. Ana representa o feminino na espera do Messias. Como mulher pobre, é viúva, está ali no templo, sendo acolhida pelo templo, porque é uma mulher com uma certa idade, né? Quando ela enviuvava, ela não tinha mais espaço dentro da esfera social. Se o templo não a acolhesse, ela não tinha mais lugar para ir. A maioria delas ia para a prostituição. Porque se ela não tivesse um homem para acolhê-la nas suas necessidades pessoais e básicas, e não houvesse também o templo para acolhê-la, a religião, elas iam para a prostituição. Então, Ana é essa mulher que vai para o espaço religioso e é acolhida ali. Então, ela sente ainda o desamparo da viuvez. A sua vida é um exemplo para as viúvas cristãs, conforme Paulo vai citar em Timóteo. No seu instinto feminino, ela reconhece o Messias e anuncia a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. E aí, dessa forma, Lucas consagra definitivamente a mulher como agente de evangelização. Em Lucas, a evangelização só acontece de forma eficaz porque ela é feita pelas mulheres. Começando por Ana e terminando com a samaritana, que vai dizer, venham conhecer o verdadeiro profeta. Entende? Então, em Lucas são essas mulheres, as evangelistas. E aí depois vem Maria de Magdala. E depois vem as três testemunhas, porque Jesus ressurreto é visto por mulheres. Em Lucas ele é visto por mulheres. São as mulheres que vão anunciar aos discípulos que Jesus está vivo. Entende? Então a evangelização ela é produzida pelas mulheres. Não foram elas as primeiras pessoas a receberem e a transmitirem, inclusive, o anúncio da ressurreição? Só que, infelizmente, elas não recebem crédito, mas são elas. Bom, para a gente finalizar o capítulo 2, que a gente já está no horário avançado, mas eu quero finalizar esse capítulo hoje. Lucas termina o Evangelho da Infância, né? É assim conhecido esse capítulo 2, o Evangelho da Infância, salientando o realismo da encarnação do Filho de Deus. Como qualquer outra pessoa nesse mundo, Jesus cresce, se desenvolve de forma física, mental e moralmente, tendo de descobrir, aceitar e viver o seu caminho diante de Deus e diante dos homens. Como a carta aos Hebreus deixa entender claramente, foi através da humanidade que Jesus realizou sua missão, e não através da sua divindade. O pastor Eugene Peterson, ele escreve um livro, A Maldição do Jesus Genérico, onde ele diz que quando pensamos em Jesus, nós não podemos pensá-lo na forma divina, como muitos querem que a gente pense, mas devemos pensá-lo na forma humana, um Jesus com as unhas sujas de terra. É esse Jesus. Foi na sua humanidade que ele revela Deus aos homens e revela os homens a Deus. Não temos direito de nos refugiarmos naquela velha desculpa, dizendo que Jesus fez isso porque ele era Deus. Não. Tudo que Jesus fez, ele fez enquanto homem, enquanto humano, inclusive superando obstáculos e realizando missões. É através da visibilidade da nossa vida e ação que Deus realiza o seu projeto. Entre os dois refrões de crescimento,
Lucas colocou o último episódio da infância de Jesus. À primeira vista, esse episódio parece comum e até mesmo banal, uma espécie da traquinagem de um pré-adolescente, por engano. Nesse episódio se revela o destino da vida de Jesus. Já que não fora resgatado na sua apresentação a Deus, Jesus continuou sempre consagrado ao seu Pai e para ele devia voltar. A lei obrigava que todos os homens com 12 anos fossem ao templo, 3 vezes por ano. Os que moravam longe uma vez só, em geral na Páscoa. E foi na véspera de uma festa de Páscoa que Jesus morreu na cruz. O resto do episódio também é significativo. Jesus permanece em Jerusalém e os pais viajam de volta durante um dia. Ao dar pela falta, volta para Jerusalém, mas demoram 3 dias para voltar. Expressão que no cristianismo primitivo se refere à ressurreição, no terceiro dia após a morte de Jesus. Encontram-no entre os doutores de Israel, aprendendo e ensinando o sentido das Escrituras. A repreensão, Jesus responde: por que me procurava? Não sabia que devo estar na casa do meu Pai? Comparar com as palavras de Jesus na cruz, que para Lucas é o ápice da missão. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim o episódio mostra que Jesus, consagrado ao Pai, deve voltar ao Pai, através da morte, ressurreição e ascensão. Entendemos, então, que o evangelho da infância é o resumo simbólico de toda pessoa, vida, palavra e ação, mostrando que o caminho dele também é um caminho de toda a humanidade. Lucas mostra com essa passagem que todos nós, de uma certa forma, voltamos ao Pai, porque do Pai nos originamos. Isso é o Gênesis, né? Isso é Lucas invocando Gênesis. Do pó ao pó. É Lucas dizendo o que disse o poeta, quando escreve sobre... esqueci o nome do poeta agora, que ele fala, e no fim estava o começo. Esqueci o nome do poeta agora. E no fim estava o começo. O Lucas enfatiza que a história do homem não é uma história linear, que a história da humanidade é uma história circular, ela é cíclica. Ela não é linear como se pensa no Ocidente, ela não é cartesiana. Ele diz que em cada humano, o fim é um começo, é um recomeço. Eu gosto muito dessa passagem, sabe, ô Sérgio? Porque é a partir daí que você desconstrói toda a escatologia estadunidense. Aquela linha linear, você desconstrói tudo. O que o Lucas está dizendo é que Apocalipse e Gênesis caminham juntos. Morte e vida é uma coisa só. A ressurreição, ela é exatamente a continuidade, ou seja, o que continua? A esperança. É a esperança que não morre. É a esperança que continua viva. O ciclo da vida é completado, mas há alguma coisa que escapa. Há um resto. E aí a gente entra na psicanálise, né? Há sempre um resto, há sempre uma coisa que escapa da morte, que escapa da vida. E o que é que consegue escapar? Da nossa história que consegue escapar. É a esperança que conseguimos produzir. É disso. Quando eu e vocês não estivermos mais aqui, de nós o que escapará é exatamente o quanto conseguimos esperançar alguém. É disso que vai escapar. É isso que é a ressurreição. Isso é a continuidade. Vocês querem comentar alguma coisa, Joana? Eu sempre gosto muito dos comentários de vocês. Eu queria voltar, né, nesse início, né? Você vem falando disso e hoje repetiu novamente, né? A importância, né? Eu me lembrei desse conceito básico que subjetividade se constrói no laço social. Então, eu sou o que sou porque eu fui construído no laço social. Se constrói e se reconstrói. Então, quando a gente pensa na messianidade de Jesus, e você traz todos esses elementos, né, relembrando a mãe, o pai, a prima, o primo, aí depois o velho, a velha, o profeta, a viúva, vão confirmando quem ele é. Ou seja, é como se eu dissesse hoje, por exemplo, para vocês, eu sou o Cristo, eu só seria o Cristo se vocês confirmassem isso. Senão ela seria uma louca,
A mãe seria uma maluca. A mãe está dizendo, meu filho mesmo é o Messias. E ninguém confirma, isso enlouquece. Então, o que constrói identidade é a comunidade. Então, a importância de que a gente está sendo construído e reconstruído no laço social. Então, quando a gente olha para essa comunidade toda está olhando para esse menino dizendo, é o Cristo, é o nosso Messias, é o nosso Messias. Daí pensar, né, pensando com a chave que você está sempre nos trazendo, Jairo, pensar que, vamos dizer, politicamente, a nossa ação, e eu trouxe isso no nosso primeiro encontro, eu gostaria de retomar, a nossa ação no cuidado com os nossos filhos, com cada cidadão, com cada pessoa, é essa, de estar diante do Cristo, né? Eu me lembro do Caetano virar impávido, né? Ele descerá, ele nascerá de novo, e nascerá do povo, como diz o Ivan Lins, né? Essa coisa, e ele nascerá de novo e nascerá do povo. Se nós estivéssemos sempre com a esperança que o próprio Jesus está nascendo e renascendo, porque o Espírito do Messias está vivo nessa esperança, como é que nós criaríamos os nossos filhos e como a gente valorizaria as nossas comunidades? De outro modo, olha, estamos diante de quem? O que a gente faz quando apresenta uma criança na nossa comunidade? A gente está dizendo assim, eu reconheço que você tem alguém que cuida de você diante de Deus, e eu te incluo nessa comunidade, e você é a nossa esperança. Em você, e em sendo a nossa esperança, a gente não deposita sobre você o fardo, mas a gente deposita sobre você todo o nosso desejo, todo o nosso bom desejo, dizendo, você é a própria encarnação dessa esperança que estava no nosso Cristo, no nosso Messias. E aí, se você tem comunidades que estão tratando as crianças assim, que está tratando, aí haverá educação, haverá cuidado, porque é como se a gente visse pequenos cristos correndo o tempo todo. Olha os Cristos, olha os Jesus, olha o nosso Jesus brincando, olha o nosso Jesus fazendo arte, olha o nosso Jesus. Se a gente tratasse as nossas crianças como Jesuses correndo, e dizendo assim, nele, se a gente acreditasse mesmo na esperança e no poder da esperança e da força do Messias, porque a gente vive no tempo messiânico, o tempo que resta, o tempo messiânico, a gente mudaria o jeito com que cria, com que cuida, com que zela. Olha, por isso que Jesus o tempo todo vai dizer, deixem vir as minhas crianças, né? E termino dizendo o seguinte, né? Voltando no que eu disse no início, olha, é a própria comunidade, é no laço social que essa pessoa que a messianidade foi criada, que esse Jesus pode dizer assim, eu sou mesmo filho de Deus, eu sou mesmo filho de Deus porque mamãe falou, porque minha tia fala, porque teve o irmão lá do templo, e tem a senhora, e todo mundo vai confirmando sobre mim aquela impressão de que eu sou um filho amado de Deus. E daí, olha o que essa criança vira. Agora, se a criança é tratada como um lixo, como isso não vale nada, isso é filho de vagabunda que ficou grávida com 15 anos, os efeitos que isso dá na nossa vida. Então, é o destroçamento da subjetividade. Destroçamento. Agora, se eu confirmo, se eu crio essa criança desse jeito, ele diz, não é que eu sou filho de Deus mesmo? E se eu sou filho de Deus mesmo, você não vai me tratar como se fosse um É isso que eu falo, Sérgio. É uma hermenêutica que convoca a subjetividade. Entende? Que traz a pauta da subjetividade. Eu me lembrei do poeta, é o poeta T.S. Eliot. Ele dizia, no fim está o meu começo. Entende? É isso. Quando você fala dessa subjetividade, se passarmos a olhar para as pessoas, independente da etnia, independente da cor, da raça, da religião, de qualquer coisa, e em cada pessoa tivermos a capacidade de enxergar Cristo, a humanidade muda. A humanidade muda. Entende? Ali está Cristo. A humanidade muda. A humanidade muda. Agora, para isso, é preciso imergirmos no Evangelho. Porque cada pessoa só consegue alcançar a verdade que ela se propõe em seu coração alcançar. É a metáfora da água lá de Ezequiel. Água pelos artelhos, água pelos joelhos, água nos lombos,
e águas profundas. Entende? É isso. Então, o exercício de ler, estudar, compreender o Evangelho, de sair do fundamentalismo, do conservadorismo, é um exercício de mergulhar em águas profundas. E não se mergulha em águas profundas sentindo o chão nos seus pés. Não dá. Só mergulha em água profunda quem abraça o abismo, quem abraça a possibilidade da morte. Aí sim. Aí o profeta vai dizer: eu fiquei com medo, porque as águas eram profundas. É isso. O evangelho autêntico de Jesus é esse evangelho que não inibe o medo. Entende? Não é o evangelho que cura a dúvida, não. Ricardo Gondim ele escreve um texto quando ele fala: eu creio, mas tenho dúvidas. E o evangelho não vai suprimir as tuas dúvidas. Não existe uma promessa de, olha, fica tranquilo, se você cair, eu te levanto. Não, não tem essa promessa. Essa é a promessa do evangelho meia boca. O evangelho de Jesus é um salto no escuro, como vai dizer Sorin Kierkegaard. Ou se lança ou não se lança, parceiro. A morte é certa. Me parece, Jair, eu tenho pensado, li as epístolas de João ontem, e você sabe muito bem que ele estava numa briga com gnosticismo e tudo mais, e o fundamento que ele estabelece não é o que é verdade ou o que é mentira. O que ele estabelece é se ama ou não ama. É o que você lembrou muito bem. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece. Então, talvez a gente tivesse que se preocupar menos com um estatuto da verdade no sentido de olha, aqui está a verdade, e mais, eu estou amando ou não estou amando? Porque o que o João vai colocar como critério é, esse cara ama ou não ama? Porque no final das contas, meu amigo, a gente não sabe muita coisa, não. A gente não sabe, e a gente vai se... Mas agora tem um critério do mestre que é o amor, cara. Ele amava. E aí é que o Oscar Fister vira para Freud e fala, e a partir desse critério eu te digo, nunca houve melhor cristão que o senhor. Acabou. O critério é do amor. Olha, eu ficaria a noite toda ouvindo vocês. Mas segunda-feira, quando chega no final do dia, eu tô cansado. Tô morto de cansado. Eu tive uma live muito boa agora, se vocês puderem assistir, tá lá no meu canal do YouTube, com o Márcio Garrett, um psicanalista fantástico, discutindo psicanálise, política, religião, cultura. Muito boa. Vocês puderem dar uma vida lá depois, assistam, que vale a pena. E a gente continua na nossa próxima semana, já o capítulo 3 de Lucas. Beijos. Maravilha, obrigado, velho. Boa noite, gente. Boa noite, gente.